Mais uma Falando de vez, né? alcha, minha Para irmã. testemunhar, né? Aqui hoje é no Aleluia! Telegram, no dia desse foi Aleluia! com a Aleluia! Vice Prudente. Aleluia! Shalom de alto, irmão Breno. Gratidão pelo convite. Aleluia. E antes de eu Aleluia. trazer aqui, é que a gente tem um processo, né? É muitos testemunhos na nossa vida, né? Passamos por muitas coisas, mas em todas elas são mais que vencedores em Aldos, exercem Alcha Machia. Aleluia. E vou trazer aqui, deixa eu ver aqui, o Salmo 121. É assim que sempre a gente tem olhado, mesmo a gente estando lá antes, né? Que a gente não conhecia os nomes verdadeiros, mas a gente tinha aquele desejo de sempre estar, nós temos esse desejo de estar olhando para o Chamaim. E aqui, erguemos os olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem de Al, que fez o Chamaim e terra. Não deixará o teu pé tropeçar. O teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. E Al é o teu guarda, tua sombra, e Al está à tua direita. É assim, né? Aleluia. De dia o sol Aleluia. não te ferirás, nem a lua de noite. E Al te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida. E Al guarda a nossa partida e chegada, desde agora para sempre. E ele nos guardou até aqui, né, meus irmãos? Até aqui, Al tem nos guardado através de Al Shamashia. Passem por todo um processo em nossas vidas, mas ele tinha o quê? Uma maravilha para nos entregar, que foi o nome verdadeiro dele e do seu filho amado. Antes nós proclamava outros nomes, mas nós tinha sinceridade na sua presença, como nós temos sinceridade na presença dele. E nós fomos alcançados pela sua benevolência. E aqui eu já contei um pouco da minha história, talvez vai entrar um pouco, já falei, e talvez outras histórias que eu já passei nessa caminhada. Vou fazer 55 anos, já passei muitas coisas. Comecei a trabalhar muito nova, com 8 anos de idade. E aí, nesse processo, fui até os 16 anos, casei com 17 anos, casei nova. Aí foi um processo no casamento, meu marido bebia muito, meus irmãos, meu marido bebia muito. Passei por muitas batalhas. Tive depressão, que nesse testemunho que eu contei antes, eu não contei que eu tive depressão. E eu tive depressão bem nova. Eu ia fazendo uma loucura, mas o pai não permitiu. Eu passei umas noites sem dormir, eu não dormi de noite nem de dia. E o meu menino mais velho tinha uns 3 aninhos para 4 anos. Eu era muito nova quando eu tive esse começo de depressão. E ali eu teve uma noite que o inimigo mesmo me conduziu a eu fazer uma loucura. Coloquei corda, me preparei tudo para tirar a minha vida. Mas quando eu subi na mesa, que eu olhei para a corda, eu olhei para o meu filho na rede, eu não consegui fazer aquilo. E aquilo ali foi uma noite de muito choro, meu marido nos bares, bebendo a noite no mundo. E eu bebendo, ele bebendo, eu em casa, olhava para o meu filho, passei a noite no canto de uma parede chorando e as lágrimas caindo. E ali começou o começo da minha depressão, eu não dormi de noite, não dormi de dia. E aí eu fiquei, e agora como é que vai ser? Aí a amiga minha disse assim, vá se consultar para ver o que pode se fazer, que eu não estou conseguindo dormir. Eu fui. A médica passou logo uma faixa preta para tomar. Aí eu disse, e agora? Tomar faixa preta? Aí eu fui, porque era um longo, aonde eu morava antigamente, era no interior, para a cidade onde eu moro hoje, era de bicicleta, umas boas horas, umas 3 horinhas de viagem, e eu vinha nessa bicicleta para comprar o remédio. Só que no caminho, o pai começou a dizer, você não vai comprar, você não vai usar, você não vai precisar.
E ali foi um processo até chegar na rua. E agora? O que eu vou fazer? Aí, de repente, apareceu uma conhecida minha. Aí ela foi de Sandra. Aí eu contei a ela que eu ia precisar tomar faixa preta, que eu não estava dormindo de noite, que eu estava numa situação que eu não estava conseguindo fazer as coisas, porque tinha hora que sentia o sono, não podia fazer, e mesmo tempo passava muito rápido o sono. Ela foi, disse, faz o seguinte, esse dinheiro que você vai comprar faixa preta, compra o que é de remédio naturais de fazer chá. E passa o dia fazendo chá. Daqui uma se não fizer efeito em 3 dias, vai fazer numa semana. E você vai retornar a dormir. E aí eu comecei, meus irmãos. Eu fui na rua e comprei tanto chá que eu nem me lembro quantas cores de chá que eu comprei. Sei que era muita erva que fazia você relaxar e conseguir dormir. E passou 3 dias e nada. E passou e quase uma semana. Com faltando um dia para fechar a semana, foi num dia de sábado para domingo, já de meia-noite em diante, eu já dormi até amanhecer o dia. E assim foi. E assim eu fui e voltei a dormir. E eu não permiti. Aí eu fui, eu nos nomes, eu ainda era católica, meus irmãos. Eu rezava muito terço. E de um desses dias do terço, eu orei o Pai Nosso e pedi o Pai, né? Lá com os nomes pagãos, que não permitisse que eu entrasse numa depressão, que eu tinha um filho para cuidar. E como meu esposo bebia muito, quem ia cuidar dele? Pai, eu não aceito essa depressão na minha vida, eu não aceito nenhuma doença na minha vida, porque eu não posso ficar com o problema que o meu filho precisa dos meus cuidados. E ali eu fui me libertando e pedi a ele que jamais me concedesse de eu fazer a mesma loucura que eu quis fazer, tirar a minha vida, que ele não permitisse mais eu fazer aquilo. Por nada, pudesse eu passar o que eu passasse, mas que eu não viesse mais pensar um tipo de situação dessa, de eu querer tirar a minha vida. E assim foi passando, e retornei a fazer minhas atividades, comecei a trabalhar, que eu trabalhava em casa doméstica. Eu fazia faxina no canto, fazia faxina no outro, trabalhei muito como faxineira. Lutas pesadas mesmo, de você pegar uma casarão e ter que fazer, deixar toda pronta no atardecer. E assim era a minha vida, era essa. Mas aí o pai me libertou da depressão. Não precisou tomar faixa preta, que o pai não permitiu. Ele não permitiu que eu entrasse nesse buraco e talvez eu não teria ter retornado do jeito que era para retornar. Porque faixa preta, ela abole com todo o seu organismo. Ela abole com tudo que é seu. E para você sair dela novamente é muito complicado. É assim, o pai não me concedeu eu tomar remédio para dormir. Até hoje, glória e ao dos exércitos. E assim, minha rotina foi. Aí eu passei do meu primeiro para o segundo, passei 4 anos. Quando eu ia fechar 5 anos, eu engravidei de novo. E aí tive o segundo filho. Foi uma benção, meu segundo filho. Mas ele nasceu com bem problemazinho, os primeiros dentes dele, ele passou 15 dias internado, ficou na beira do pai levar, mas o pai não levou. Aí foi tudo bem. Mas o meu marido continuou nas bebedeiras. Aí muitas vezes era muito difícil lutar com a situação. Teve vezes que eu quis deixar ele, mas aí quando eu pensava de deixar ele, o pai falava disso. Eu te mostrei antes de casar, porque você não vigiou. Veio a consciência, porque eu conheci ele daquele jeito, ele bebia. Aí eu que tinha que inverter a situação. E ali eu fui pedindo, e foi fazendo, eu fui suportando tão bem, saía, como eu era católica, a gente ia para um forró, a gente ia para uma dança, mas eu tinha aquele horário, eu ficava até 12 horas, 1 hora na festa com ele. Ele vinha me deixar em casa e retornava para a festa, só chegava ou de manhã ou no outro dia à noite. Assim ele fazia. Mas aí o pai fez uma grande obra. E assim minha vida foi rotina, foi trabalhando muito, trabalhei muito para cuidar dos meus filhos, porque ele não tinha responsabilidade, meus irmãos. Ele não tinha responsabilidade como esposo e como pai de família.
O dinheiro que ele ganhava durante a semana era para a farra. Eu que tinha que trabalhar e meu sogro era muito bom para mim. Principalmente o meu sogro era muito bom. E eles me ajudavam em todas as maneiras. Eles compravam o mercantil, como ele já era aposentado naquela época, eles dividiam o mercantil deles comigo. E eu disse: você compra o necessário que precisa por menino e o comer, o que nós comer, você come. E assim foi minha rotina por muito tempo, por uns 15 anos, talvez ou mais. Aí os meninos foram crescendo. Aí do meu segundo para o último que eu tive, eu passei 10 anos sem ter filho. O pai me concedeu de eu passar esses 10 anos. Aí eu trabalhei numa empresa. E nessa época que eu comecei a trabalhar na empresa, minha rotina foi bem difícil. Eu acordava 4 horas da manhã, eu pegava o ônibus 5 horas da manhã para chegar na empresa 6:30 da manhã, que era a empresa onde eu moro hoje na minha cidade, a cidade que eu moro, que é a da Coto. E aqui foi a minha rotina, 6 anos e meio trabalhando nessa empresa. Aí eles começaram, meu filho mais velho começou a chegar à idade de maior. Aí quando eu trabalhei na Copa, passou os 6 anos, ele fez 18 anos. Quando ele fez 18 anos, ele já começou a trabalhar. Só que o trabalho que ele trabalhava, que já meu esposo trabalhava antes, que era na agricultura. E eles precisavam pegar o ônibus 4 horas da manhã. Vocês imaginam que eu não dormia, que eu trabalhava na Dakota, eu fazia a janta deles, o almoço do outro dia para eles levar para o trabalho deles. Eu chegava da Dakota, sabe que horas? 6 horas da noite. Nós saíamos 5:30 da Dakota, chegava às 6 horas. Isso no verão. No inverno era 6:30, perto de 7. Muitas vezes fiquei de pé porque ele bebia, aí me deixava de pé, eu chegava quase 8 horas em casa. Era uma benção. Mas foi o que aconteceu. Eu não dormia, meus irmãos. Aí foi uma época que eu queria dormir e não podia dormir. Meu sono era 2 horas, 3 horas de sono, porque eu já tinha que levantar, botar a comida na marmita, botar o gelo nas garrafas dele. Primeiro foi do meu marido que ele começou, depois do eles dois. E eles iam para a empresa e eu ali ia trabalhar também. E passei mais 4 anos nesse rojão. Só que aí, quando chegou para o fim, eu comecei a dizer que não dava mais, que eu não aguentaria mais. Aí, eu engravidei na Dakota, nessa época eu engravidei do meu último na empresa. Passei a gestação todo dia trabalhando, não fui daquela mulher assim, de me afastar, porque estava doente, não. O pai nunca me concedeu, passei a gestação todinha lá. E tive o meu filho, depois que eu tive o meu filho, ele foi até 2 anos, eu ainda trabalhei lá. Quando fechou os 3 anos, ele começou a fugir. Ele fugia, eu pegava o ônibus e ele sabia para onde eu ia, ele fugia. Meu marido pegou ele por 2 vezes no caminho. E quando a gente morava no interior, era mato de um lado, mato do outro, muita pé de pau. Aí eu comecei a temer dele se perder e eu não encontrar mais meu filho, que era muita mata. Aí foi eu, com ele 2 anos, o meu esposo dormiam e ele fugia na hora que eles pegavam no sono. Aí, por 2 vezes, encontraram ele na pista, direto. Ainda bem que ele não saía para um lado nem para outro. E poderia alguém ter raptado ele, né? Aí eu fui e falei com o gerente que eu trabalhava, eles me botaram para fora. Pronto, eu deixei de trabalhar, voltei para minhas faxinas de novo. Comecei a trabalhar de faxina por muitos anos. Aí foi na época que eu conheci, eu era católica, só que na época eu morava lá em São João de Deus, eu morava fora da cidade. Aconteceu um episódio com meu filho mais velho, lá, ainda eu estava lá, uma briga, uma discussão, ele levou uns cortes, ficou muito coisado. Aí, com o tempo, eu decidi vir embora para a cidade, por causa desse episódio também que houve. Vim embora para a cidade com a minha família. E meu esposo já tinha parado mais a bebida, já bebia bem mais menos.
Quando eu cheguei na cidade, passei ainda 2 anos, e depois 2 anos que eu tinha chegado na cidade, meu filho se envolveu com muitas pessoas mais velhas, sempre me deu muito trabalho. Se envolveu com essa amizade que era de droga, que era de bebida. E aí ele me dava muito trabalho. Eu comecei a pedir o pai para arranjar um emprego para ele à noite, para que ele pudesse se sair dessas amizades. E o pai me concedeu. Ele saiu das amizades. Aí ele saiu das amizades. Aí começou a trabalhar na Coto. Aí eu fui para um evento do evento religioso, que eu chamo hoje de religioso, que era nos tempos religiosos, que eu aí foi aonde eu cheguei, naquela época, de, levanta a mão, quem quer aceitar os nomes, né? Lá foi eu, aceitei. Aí fiquei indo por tempo, fiquei frequentando. Depois que eu estava frequentando, com 1 ano, meu filho já estava lá trabalhando. Aí foi aonde aconteceu os tiros com ele, que eu acho que eu já testemunhei sobre os tiros que ele levou. Ele, essa discussãozinha que foi lá em São João de Deus, veio rolando, passando, o cara não esqueceu. E ele queria ceifar a vida do meu filho. E ele ia tirando a vida dele. Mas o pai não permitiu. Aí no dia que ele trabalhando na Dakota, era um mês de julho, que é o mês de São João, né? Que é o mês de julho. Ele foi para umas quadrilhas lá onde ele morava, nós morávamos antigamente, com meu esposo. Aqui eu estou pulando, porque ninguém vai contar com mais, é os mais necessários. E ele foi. E nessa noite, eu estava lá junto com as irmãs e veio uma irmã de Fortaleza. E ela, nesse culto lá, ela disse assim: olha, meus irmãos, eu vou pedir todo o corpo que estão aqui, nesse culto, que se reúna nessa noite e ore pelas suas famílias, porque o Pai vai dar um livramento. Eu não sei qual é a família que vai passar por essa situação, mas o Pai vai dar um livramento. Ore que o Pai... Aí pronto. Todo aquele povo que estava ali no culto, todo mundo foi procurar alguém para juntar, para fazer sua oração em casa. E assim concedeu. Aqui o jogo não. Aí aconteceu que nessa noite ela falou que nós fosse todos se reunissem. Eu tinha uma irmã que nós era mais assim, nas orações nós estávamos sempre juntas. Nessa noite nós se ajuntamos para orar e meu esposo estava lá, junto com meu filho, nessas quadrilhas. O que aconteceu? Me ajuntei com ela para orar, outras irmãs juntou outras casas, e cada um foi fazer a sua oração durante a noite. E eu estava lá orando, eram as. Eu não lembro o horário bem direito, mas era de umas 10 horas para 11 horas, talvez. Essa faixa, mais ou menos. Que aconteceu isso com meu filho, mais velho. Aí nós estávamos orando, eu e ela, e comecei a orar, e comecei a orar. Meu irmão, o pai me tomou de tal maneira, assim, que eu comecei a orar, e aqui eu só levantei a mão. Aonde tiver meu filho, soberano, todo-poderoso, Pai, guarde neste momento. E ali eu pedi o Pai para guardar ele. Meus irmãos, o espírito da morte passou por, assim, me preencheu, que eu senti um calafrio, com medo, mas ao mesmo tempo o Pai me deu autoridade para repreender. E ali eu comecei a orar e a cena começou a orar e começou a clamar junto comigo. Quando eu terminei a oração que eu estava lá, quando eu cheguei na porta de casa, aí o meu filho do meio estava me esperando já para dar notícia. Que o meu filho estava no hospital e tinha levado 3 tiros, mas que ele estava bem. Aí assim o pai me concedeu uma vitória. Mas aí ele estava chorando muito, preocupado comigo, como é que eu ia agir com ele. E ali eu cheguei no hospital, abracei, aí ele disse que não se acalmasse, que o pai estava no controle.
Mas ali foi um começo de uma luta. Porque eles dois, tanto meu esposo como meu filho, queria tirar a vida desse jovem também. Eles queriam tirar a vida dele. E ali eu comecei a orar, eu chorava. Eu lia a Bíblia e chorava e pedia o pai e falava com ele, deixasse que o pai fazia, que o pai, a justiça era dele. Se fosse ao contrário, como seria. E ali foi uma peleja e o pai deu vitória que não tocou nele. Não tocou, mas esse rapaz ainda, por muitas vezes, veio querer tirar a vida, não soube que ele não tinha morrido, ainda quis tirar a vida dele. Mas o pai não permitiu. Aí onde eu fui pedir, pai, faz segundo a tua vontade. Então não deixa ele enxergar mais o meu filho de jeito nenhum. Ele possa até passar para o meu filho, mas ele não enxergue, ele não veja. E assim o pai concedeu. Aí, até hoje, para honra e glória de Aldo Exército, meu filho está aqui junto comigo. Aí nessa época, é os nomes que nós conhecia, né? Ele ainda com os tiros. Aí uma irmã veio aqui em casa, conversou com ele, aí ele levantou a mão e aceitou aqueles nomes, começou a ir para o templo. Ele ainda vai de vez em quando, a esposa dele também é lá, é levita. Mas o pai fez a obra maravilhosa na vida do meu filho. Ele livrou. Poderia ele hoje não estar aqui junto comigo, mas o pai tem uma grande obra. Eu digo a ele, tu não é meu. O primogênito é do pai. Tu é dele, tu se conserte. Porque ele já passou por muito livramento, meus irmãos. O meu filho passou livramento de tiro, passou livramento de arame, que ele quase que tora o pescoço. Então, cicatriz ainda aqui. E teve acidente de moto várias vezes. Eu digo muito a ele, busque novamente voltar para o caminho, mas para o caminho certo. O que? Meditar na palavra. Não é um templo que vai libertar ele, mas é o que? Ele se alimentar da palavra, porque o tempo é ele. Aí, às vezes, ele fica por lá calado, mas eu sei que o pai vai resgatar, porque o deles, tudo é o tempo dele transformar e libertar. E aí, meus irmãos, com esse processo naquela época, eu já se alimentar muito da palavra, meu esposo deixou de beber mais, aí já não bebia tanto, era uma vez perdida. Ele ainda bebe, meus irmãos, quando vai para um canto, ainda bebe, que eu já peço tanto para que ele venha se reconhecer o nomear, ver se mesmo se alimentar da palavra, mas não quer. Aí não é por força nem por violência, é pelo tempo do pai, que o pai é quem faz. Mas hoje ele deixou de fumar, a bebida é em 2 ou 3 anos, que se ele for para um canto, e a bebida é muito pouco, porque como já está de idade, já diminui. E já mudou muito, hoje já ajuda, hoje tudo que ele faz, trabalha, é para dentro de casa. Mas teve uma época que não era para dentro de casa, era para se divertir. Mas o pai fez uma obra na minha vida maravilhosa. E aí, meus 3 filhos, o do meio é maravilhoso, só que é muito. Eu estou orando muito por ele, porque ele é muito apegado a bens materiais. Ele deseja bens, terreno, e eu digo a ele que não precisa, mas como ele vê que a gente é muito humilde, eu acho que ele granjeia querer ter alguma coisa melhor do que a gente não teve, né? Mas eu digo assim, vai devagar, tudo é o tempo do pai, se tiver de ter, vai ter. E o meu caçula dá um trabalhozinho também, porque usa brinco, é bem vaidoso em coisas que não agradam ao Criador. Mas não é de beber muito, daqui a colar sai para beber. Mas o que mais entristece é as músicas que ele conhece a palavra. Ele conhece, ele vivia comigo dentro de um templo. O amor da palavra está dentro, não saiu. Eu sei que o pai vai resgatar no momento certo. Mas a gente fica entristecido porque dentro do lado da gente, hoje como o Yaldim, a gente queria que pudesse ter totalmente o louvor do Yaldim. De repente, dentro do quarto dele, você vê uma música que você entristece. Mas quem é serva sou eu, não é ele. E eu sei que o adversário usa ele para nos afligir,
Mas eu digo, tu vai bater em retirado no momento certo, na hora o pai vai fazer uma obra na vida do meu filho. E aqui é sempre, eu peço a ele, quando ele está com som muito alto, se abaixe. Sei que você quer ouvir, ouve você, mas diminua. Aí ele faz, abaixa. E assim eu vou controlando, porque ele perto de mim é mais fácil eu estar vendo e pedindo ao pai a proteção dele. Se ele sair de longe de mim, não tem como eu cuidar, só orando. Mas eu não sei o que ele está fazendo, não sei com quem ele anda. Dentro de casa eu sei, ele não é de andar com qualquer pessoa, ele não é de sair de casa. Principalmente agora que ele está trabalhando, é ótimo. Tem um dia domingo, outro não trabalha. É a semana toda até um domingo. Só folga um domingo, outro não. É uma bênção o pai estar trabalhando nessa área, porque está resguardando. E eu sei que o pai, no tempo certo, vai trabalhar novamente, tirar tudo aquilo que está aprisionado na alma, na sua carne, que é uma jaula, que está dentro da jaula. E eu sei que o pai vai abrir na hora certa para mim e por todos aqueles que estão passando pela mesma situação. E eu sei que a minha família é muito grande. Eu tenho 10 irmãos. E também a luta não tem sido fácil. Porque tem sobrinhos meus que já teve nas drogas, já teve, meus irmãos, o pouco que eu ganhava em casa de família, eu já tive de ajudar a minha irmã a pagar a dívida de droga do meu sobrinho, para não ver ninguém ceifar a vida dele. E isso é maravilhoso, porque nós somos uma família. E a nossa família de sangue nos ajuda. E vale hoje o corpo do Machia, né? Aleluia, mas o Pai tem me concedido isso. O pouco que eu tenho, quando, no caso, que ele, na época meu sobrinho precisou, nós, toda a família se juntou, cada um deu 50, que podia dava mais, o que não podia, que foi uma dívida bem alta. O próprio pai dele precisou vender um transporte para pagar a dívida. Depois ele voltou de novo, mas com muita oração, já fiz muita oração, propósito por ele. Hoje ele se libertou das drogas, ainda bebe, ele bebe de vez em quando. Mas como o pai está fazendo? Os amigos dele, a maioria estão, o inimigo está ceifando. Que eu peço muito assim, pai, liberta os amigos dele, mas faz segundo a tua vontade. E os amigos que ele tinha amizade estão sendo ceifados. Aí ele está ficando já mais restrito até da bebida, que ele bebia diariamente. O pai concedeu a vitória na vida dele. E aqui, meus irmãos, aí eu vou contar, né? Quando foi? Eu sempre me esqueço da data que eu estava no encontro com o Iau. Mas foi, eu sei que essa data, eu me lembro que foi o meu dia. Eu estava ali, eu orava com a irmã da Bahia. Essa irmã, ela era muito fervorosa e ela era muito assim na palavra. Aí eu sempre, no meu dia, quando eu trabalhava numa casa de uma senhora, que era cadeirante, trabalhei 12 anos cuidando dessa senhora. Era cadeirante, eu cuidei dela 12 anos. Aí eu orava, no meu dia, eu botava a senhorazinha, dava de banho, dava de comer, e botava a senhorazinha na cama. Aí tinha um cantinho lá atrás que eu ia orar. Só que nesse dia eu fiquei na cozinha e abri a Bíblia e peguei o celular para orar. Quando eu abri o celular, quem apareceu foi o irmão Runilson. E falando sobre Iau e Auxa, e os nomes não eram aquele, aí começou a falar o nome de blasfêmia, da idolatria. E ali eu cheguei naquele dia, meus irmãos, eu recebi Iau e Auxa imediatamente. Dentro de mim entrou mesmo assim, eu acho. Disse, essa daqui é uma escolhida. Ele me escolheu naquele dia. E já tinha escolhido bem antes, mas naquele dia ele me resgatou. Só que ainda foi um processo. Passei 3 meses ainda da nominação. E nesse período, eu estava com os nolos na garganta. Eram os nolos que tinha dado, 4 nolos que eu não podia mais louvar, nem falar muito. Só que eu louvava junto, no conjunto de senhora. Aí começou o processo, que eu comecei a falar com Iau. Esse Iau, se teu nome, eu sei que o teu nome é esse, mas confirma, me tira do conjunto de senhora. Vai me tirando. Cada vez que eu venho abrir a boca, se não é mais da tua vontade, eu faz alguma coisa que eu venha parar.
Meus irmãos, quando eu começava a louvar, eu começava a tossir. Eu tossia, 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 que eu ficava vermelha e não conseguia mais louvar. E ali precisou sair do conjunto. E aí fui para o meio. Do meio eu pedi ao pai, se for da tua vontade, tu vai me estar lá na porta. E da porta eu vou sair e não volto mais. E assim o pai foi me tirando. Ele me tirou do conjunto de senhora, me botou no meio. Do meio ele me botou na puta, na porta. Ainda nesse processo, eu ainda fiquei no mês de outubro, aqui que representa, que é o congresso de senhora, de louvores. Nesse congresso ainda permitiu. Quando terminou o congresso, aí ela tinha me botado na lista para mim fazer um curso de evangelismo. Eu digo logo, é um curso de evangelismo, para mim aprender a evangelizar mais, que ela disse que eu tinha aquele jeito de evangelizar e tudo. Quando chegou, ela foi de Sandra, já está bem pertinho de chegar o dia para você fazer o curso. Eu fui dizer a ela, não vou fazer mais. Ela disse, por quê? Porque eu não vou mais permanecer aqui, irmã Lúcia. Hoje eu conheço os nomes verdadeiros e não dá mais para viver no engano. Aí ela chega, ficou assim. Isso, eu já tinha isso, ó, meus irmãos, nada não contei. Antes, terminou o congresso, houve uma viagem que toda vez que termina o congresso, todo mundo se reúne para ir para a praia. Isso eu já conhecendo os nomes verdadeiros, já louvava os nomes verdadeiros. Aí teve um dia que ela me chamou para louvar. E se ela não sabia ainda que eu estava com os nomes verdadeiros, ela não sabia. Aí foi, eu louvei, mas eu louvei um hino que não precisava acrescentar os nomes. Aí louvei e ela ficou olhando assim. Pronto. Aí a minha irmã já sabia, ficou olhando para mim para ver qual era a minha intenção. E ali eu louvei, e ali eu entrei para o quarto, aí fui para de joelho. E pedi ali o pai perdão, me perdoa, pai, mas eu vou me decidir. Aí quando eu voltei, foi a época que ela me chamou para esse curso de evangelismo, aí foi onde eu cheguei e disse para ela que não ia mais, que não, eu conhecia os nomes verdadeiros, não dava mais que o nome era Iau, era Iauxa, e eu não ia permanecer ali. E ali é onde elas ficaram tudo assim, sem entender. A irmã Rosa chorou, que é uma que eu gostava, eu amo ela, ela é muito fervorosa, apesar de não querer, não creu, né? Nesse momento ainda não crê no verdadeiro nome. Mas aí ela chorou, eu chorei. Isso aí, mãe Rosa, irmã Rosa, eu não posso permanecer no canto que cada vez que vocês falam esse nome dói no meu coração. Aí não dá para mim. O nome já entrou na minha vida, o nome verdadeiro é esse. Eu não vou continuar. Ela disse, nós não podemos fazer nada. Mas aí depois disso, elas se reuniram, vieram na minha casa, tentaram me convencer, disseram que tinha 70 e tantos nomes. Aí ela só me disse uma coisa, mas você sabe, se você continuar, cada vez que você for para o templo religioso, você vai ser criticada. Aí eu, dentro de mim, quem foi que disse que eu vou mais? Foi aquele último dia. E ali ela foi, eu só fiz perguntar para ela, e a senhora tem 71 nomes? Ela não teve resposta para me dizer. A senhora tem 71 nomes? Por que o nosso nome, o nosso Criador, tem 70 e tantos nomes? E nós não temos. Ele é para ter só um nome. Ela ficou sem resposta. E ali o pai disse, tá bom, cala. Tu agora vai ficar só calada, só ouvindo. Porque quando aí ela viu que eu não ia bater de frente com ela, porque como ela já sabia mais a palavra do que eu, não adiantava eu ali bater de frente. Aí o que aconteceu? Eu fiquei calada. Aí ali elas falaram pouco tempo, aí elas saíram e não vieram mais, meus irmãos. Aí quando elas saíram, quando foi meia-noite, eu me ajoelhei na minha cozinha aqui, me estatalei, e eu pedi ao Criador
que jamais elas viessem outra vez na minha casa. Se fosse para mim voltar para o templo religioso, elas não viessem. E assim o pai concedeu. Mas depois dessa oração, a luta foi travada. Foi uma luta travada espiritualmente do resto da noite. Porque a própria irmã, que se dita pastora, ela virou uma cobra gigante. Eu entrava e saía pelo rabo, entrava na boca dela, saía pelo rabo, e ali foi uma luta, só que a gente sabia que eu via ela e mesmo tempo eu vi uma serpente. E passei a noite guerreando, mas a vitória foi certa, porque ela pensava de me engolir e eu ficar ali, mas o pai me dava força de eu sair. E assim aconteceu, mas não foi fácil. Sair do templo não foi fácil, porque eu era mulher de vigília, mulher que passava a noite, mulher que 4 horas da manhã estava dentro do templo orando pelos irmãos, pelas vidas. Era mulher que evangelizava. De repente você mudou totalmente o evangelismo. Aí aonde você é o quê? Criticada, onde você é apontada. Aí é onde eu fui e disse, pai, o teu nome é esse mesmo, porque agora eu sei o que é ser rejeitada. Não é porque eu faço isso ou aquilo, mas é por causa do teu nome. E ali o pai foi me dando mais força, mais alegria de fazer. Agora eu não evangelizo tanto como eu já evangelizei, meus irmãos. Teve uma época que como eu estava trabalhando na casa da senhora, eu ganhava um salário. E esse salário eu tirava ali para fazer os conflitos. Aí eu comecei a pegar conflito dos irmãos, e aí comecei a pedir ao pai para me colocar em alguma coisa que eu pudesse assistir. Aí um dia eu assisti muitos vídeos do irmão Romilson, mas eu queria uma coisa que pudesse eu todo dia ver coisas novas, aprender mais da palavra. O pai foi me mostrou o canal da irmã Vânia. Aí, mas eu não sabia entrar, meus irmãos. Passei 4 anos só pelo canal, fazia através do chat. Ela sabia que eu estava na live, eu fazia o Partido do Pão através do chat, porque aí os irmãos fazendo, e eu fazia ali meu pãozinho, fazia o meu suco, e na hora que os irmãos estavam, eu estava junto ali. Só eles não me viam. Eu via eles, mas eles não me viam. Mas passei 4 anos, e o pai me fortaleceu através da irmã Vânia. Foi muito, o irmão Breno eu vi muitas vezes lá na irmã Vânia. E o que aconteceu? Passou muitos irmãos na irmã Vânia. Aí o pai trabalhou na irmã Vânia, maravilhosa, que é hoje quem é a irmã Vânia. A irmã Vânia passou por um processo, foi muita batalha até ela chegar onde ela está. Porque é um processo nas nossas vidas, né? Como ela já não tinha vindo não tempo religioso, não tinha aquela intimidade como eu tinha uma intimidade, não porque os nomes eram pagãos, mas eu tinha intimidade com o meu Criador. Já era bem diferente. Mas eu vi muitos irmãos chegar na irmã Vânia que tem aquela intimidade e não teve aquela sabedoria de elevar a irmã Vânia em muita situação, como ela tinha chegado, ela tinha desejo, mas ainda não tinha aquela experiência de amadurecimento como hoje a irmã Vânia tem. Ela estava nova, estava o quê? Sendo o quê? Modificada, sendo transformada. E ela tinha aquele desejo. E foi muitas críticas. O irmão Breno, meus irmãos, chorei muito pela irmã Vânia, para que o pai pudesse fazer uma grande obra e que ela não parasse. Porque ela não parasse por nada. Podia todos sair, mesmo que ficasse 2, mas ela não parasse a obra. Porque o pai tinha chamado ela para aquela obra e ela não podia parar. E assim eu fui pedindo. Muitos irmãos passou, muitos irmãos foi, mas ela continuou firme. E hoje estou aqui, porque um dia o pai concedeu através da irmã Francisca, lá que estava, aí eu comecei a ouvir pelo YouTube. Aí a irmã Francisca falando que era de Limoeiro, bem pertinho de mim, é 1 hora daqui para lá. Aí eu pedi à irmã Francisca para dar o telefone dela para mim, para eu poder ligar para ela me ensinar como entrasse na Vigília Prudente.
E a irmã Francisca fez isso, mandava também um link para mim, começou a mandar o link, comecei a entrar e comecei a aprender. Aí eu comecei a entrar realmente, ficar com a irmã Vânia e ficar com os irmãos. Mas nós vimos muitas coisas, né, irmão Breno? No canal Vídeos Prudente. Mas o pai hoje, a maravilha, mudou as escrituras da irmã Vânia, mudou também dos nossos irmãos, muitos permaneceram, poucos permaneceram. Também teve uma época que nós sofremos muito com a irmã Dilmira. Ai, eu amo aquela mulher, olha, minhas orações não saem por nada, porque ela é uma guerreira. Apesar de estar lá, mas o pai é o tempo do pai, de trabalhar na vida dela, mas ela ainda chama pelo nome. O importante é que ela está ali, mas o pai cuida. E assim foi o meu processo, de quê? De todo chegar aqui como Yaldin. Mas foi fácil? Não, minha família me rejeitou. Meus filhos no começo não aceitaram, mas hoje não saio por um canto que não vê primeiro aqui em casa pedir as bênçãos, diga eu não posso abençoar, mas Iau abençoa e guarda em nome de Yahshua Mashiach, idas e voltas de vocês. E assim o Pai tem contemplado. As minhas irmãs do tempo religioso, todas viraram o rosto para mim. Passava que eu morava mesmo na rua da maioria delas, elas viravam o rosto. Isso doía, porque você estava assim, junto com elas, de repente, elas viraram as costas para você. Aí aonde doía, mas eu sentia alegria, que eu sabia que eu estava no caminho certo. Mas até hoje eu tenho uma luta muito grande com minha nora. A minha nora, ela não consegue passar muito tempo dentro do meu lar. Ela não consegue, principalmente se eu porque eu vivo diretamente assim, é na live, quando é no Telegram, é com a irmã Vânia, ou com louvor, ou com o irmão Romils, e principalmente quando é com o irmão Romils, que às vezes eu boto um vídeo do irmão Romils, aí eu fico escutando. Se ela chegar lá na frente, ela ouvir que é a voz do irmão Romils, ela olha, vai-se embora. Não entra. Aí teve uma batalha, deu com meu neto, porque ela não queria, que ela não gosta, que eu ensino meu neto que o nome verdadeiro é Yau Yausha. Só que aí eu fui, o meu neto já tem 4 anos, já tá pegando um pouquinho de entendimento. Aí ele disse assim: vou chamar Yau Yausha só aqui, viu, vó? Vou chegar em casa, não vou chamar, não, porque a mamãe briga. Mas aí eu oro com ele, os nomes de Yau e Yausha, boto louvor, às vezes ele louva, mas aí ele fica mais neutro. Aí meus irmãos também um processo com a minha irmã, que é Aldim, mas estão dentro do. Voltou para o tempo religioso. Mas o pai está fazendo uma obra, eu sei que o pai vai fazer, vai resgatar de volta como aquele filho pródigo. E meus 2 sobrinhos, eles louvam o Criador, tanto João Pedro como Elias. O Pedro Henrique, na época, como eu não tinha bem amadurecimento, que até hoje eu peço muito o pai para guardar ele, proteger, ele também foi emergido, na época ele tinha 12 anos, há pouco tempo, 12 anos, né? Ele foi emergido. Aí, mas ele não segue, ele vai com a mãe dele para o sistema, até ensaiar louvor, ele está ensaiando. Mas eu digo, pai, se ele está lá no mundão totalmente, ele está lá se alimentando menos de alguma coisa da palavra. E eu sei que no tempo certo, mas aí a minha irmã está, a vista que estava, ela não está indo mais constantemente como ela ia. Ela fazia questão até de mandar o menino para cá, para ela ir, para saber que ela ia para lá. Ela sabia que me entristecia. Na época, foi a luta, meus irmãos, até eu compreender que era o pai que ia agir. Aí até hoje ela tem a luta mais constante é com o filho dela. O João Pedro tem 9 anos e ele diz: saia do templo religioso, mãe, porque senão você vai descer lá pro chão, vai ser disciplinada. Ele diz para ela, eu digo, não, João Pedro, sua mãe está salva, não se preocupe, o pai vai trabalhar na vida dela, mas ela sabe, se ela não se recorrigir agora, ela vai descer pro chão, vai ser disciplinada.
Aí a Silvana, não, não, não quero isso não. De jeito nenhum, Jopê, não vou ser disciplinada não. O pai vai me corrigir logo. Aí fica, eles dois, e ele bate de frente com ela. Se ela se arrumar, irmão Breno, para ir para o sistema, ele já diz, eu não vou. E ele não vai, ele vai dar para a avó dele, e ele não vai. Ele, se for no último caso, ele diz assim, fosse no único caso que tem para onde eu ir. Aí eu tenho que ir com ela. Aí ele, um dia desse, ele disse que tá com um bocado de tempo. A avó dele chamou ele para ir para a igreja católica. Aí ele disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Não vou pro... Aí ele ficou, eu não vou para o templo religioso, que não tem nenhum imagem, agora eu vou para um bocado de imagem. Aí ela disse, você vai ter que ir, que não tem ninguém para ficar com você. Aí ele disse, eu vou. Aí se arrumou e foi. Quando chegou lá, disse que ele olhava para os cantos. Oi, Al, oi, Al, oi, Al. E começou a clamar bem caladinho. E ele disse, eu não olhava para nada, não olhava para ninguém. Ficava só de cabeça baixa, até eu sair daquele tempo, vó. Porque eu me senti mal, lá, tia. Lá dentro eu me senti mal. Ele é uma benção, mas ele deu problema de TH1, ele não aceita que tem essa doença. Ele disse, tia, eu não tenho. Eu sou filho de Al, eu não tenho doença nenhuma. Aí a minha irmã recebeu até o laudo para receber uma pensão, alguma coisa para ele. Ele disse: não vai botar o meu nome para mim receber dinheiro, não, que eu não preciso. Eu não tenho esse problema. E ali ele bate forte que não tem. E aí eu estou pedindo ao pai para curar ele por completo, para tirar. O problema mais dele é esquecimento, que ele esquece. Ele está na sala de aula, precisa sempre as meninas lembrar eles das tarefas, dos deveres que ele esquece. Mas aí ele estava tomando uma medicação, aí a professora dele disse que ele é melhor parar, que ele estava bem melhor antes de tomar, que depois começou a tomar. Ela foi parou. Ela disse que vai até dar. E ela disse que não vai dar mais nada a ele. O que ele toma é remédios naturais, que quando eu indico a ela, ela compra remédios naturais e ele está tomando. Mas ele está melhorando aos poucos, ao pouco. E o Elias é bem ativo também, sempre tem clamado, mas o Elias, para onde ela vai, ele vai. Aonde ela está, ele está junto dela, ele é muito apegado a ela. E meus dois filhos, o meu do meio, ele passou por um processo de ansiedade. Foi o começo deste ano. Ansiedade muito forte, que ele precisou ir para a UPA, a gente pensava que ele estava com problema, qualquer coisa da ansiedade, ele fica com um aperto em cima do peito. Aí o médico disse que já fez todos os exames, não deu nada. Ele acha que é ansiedade quando ele começa a se preocupar e fica com ansiedade. Mas teve nessa época, ele estava com muita ansiedade mesmo. Aí foi aonde eu comecei a falar do nome Yau e Yausha. E eu disse a ele, troca esses nomes na sua oração. Coloca o nome verdadeiro, coloca o nome verdadeiro de Yau e de Yausha na sua vida. Antes de dormir, joelho e agradeça pelo dia que o Pai te deu, pelos livramentos. Antes de ir trabalhar, peça a proteção dele para a sua vida. Idas e voltas, como ele é motoboy, ele trabalha o dia todo dirigindo de um lado para outro, carregando vidas. Que o pai vê, sempre o pai tem dado livramento a ele, ele vem contar os livramentos que o pai tem dado a ele, foi já muitos livramentos. E assim o pai tem feito a grande obra na minha família. Mas nenhum dos meus filhos ainda tiveram desejo, principalmente ele que agora já ora em Al e Alcha, mas ainda está preso no mundo. Ainda está preso em músicas que não agradam ao pai. Mesmo que ele ore o nome verdadeiro, mesmo que ele peça ali a proteção dele, mas ainda não está obediente. O pai livra porque eu sei que o pai tem uma obra na vida dele, mas a obediência ainda não está nele. Mas aí é um processo. Os meus filhos estão no processo de algo. É como eu lhe disse, meu filho mais velho passou por todos esses problemas. O meu caçula já passou por várias coisas, mas tudo o pai está trabalhando dentro deles, tirando aquilo que me fazia ficar preocupada, aquilo que tirava meu sono. Hoje não tira. Se meu filho sair para algum canto, pai, está nas tuas mãos, porque ele não é meu, ele é teu.
guarda aí e eu peço, pai, se for possível, incomoda ele para ele pensar que está lá e está em casa. E é questão de hora, ele está em casa, o pai traz de volta, que ele diz, não, não gostei não, eu vim embora. Porque assim, o pai trabalhando nos meus. E assim, o pai está trabalhando não só na minha vida, mas em toda a minha família, na minha irmã. Eu sei que o pai está trabalhando nela. E está trabalhando em todos os meus familiares. Todos os meus familiares conhecem o nome de Al e Al. Aí, meus irmãos, agora eu estou trabalhando com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, eu mando os nomes, eu oro, peço para guardar ela em nome de Al e Al, chega pede nos Zeusos. E assim, mas eu estou trabalhando para que o pai entre os nomes no coração dela, assim, porque ela só chamava, agora ela só chama Shalom. Eu disse, minha irmã, Shalom é alegria dentro do seu lar, é virtude na sua vida, na sua família. Que ela falava no amém, amém para lá, amém para cá. Ela agora, quando ela manda um áudio para mim, que ela todo dia ela fala, ela é aquela menina que todo dia ela quer saber como eu estou, como a Silvana, ela liga para todos. Aí eu estou bem, Shalom, minha irmã Mara, como é que você tá? Aí ela diz, Shalom, minha irmã, que a Eterno lhe abençoe, ela começa pelo Eterno, aí termina nos erros. Mas eu sei que quando eu falo de Al e Alcha levando ao contrário para ela, os nomes verdadeiros, o pai está trabalhando na vida dela. E eu sei que na hora certa, o pai vai fazer uma grande obra na vida dos meus familiares, como ele já está fazendo. Aleluia, esse é o meu testemunho. Tem muito mais, mas isso aqui foi um pouquinho já do que já passei. Eu sei que nossos testemunhos é grande, né, irmão Breno? A nossa história de vida é grande, é cheio de altos e baixos, mas os baixos se tornam altos porque o Pai dá crescimento espiritualmente. Gratidão, meus irmãos, meu irmão amado e meus irmãos. Aleluia. Se tiver alguma pergunta que eu puder Aleluia. perguntar, responder, eu respondo. Louvado seja Al. Eu quero fazer a pergunta para a irmã. Pode Louvado seja. perguntar. Fique à vontade, irmã Primeiro, Mércia. Depois de irmã sempre igual, Geisa. né? então, irmã Sandra, tem quanto tempo que a irmã Sandra conheceu o nome verdadeiro? Vai fazer. Mulher, nessa parte, como eu disse, eu sou esquecida. Só tenho uma coisa que eu não esqueço, foi o dia que o meu dia, que eu não esqueço esse dia. Mas vai fazer 7 anos, viu? 7 anos? Foi o mês de deixa eu ver, de agosto que eu conheci os nomes. E eu me emergi no mês de fevereiro. A minha irmã, ela sabe bem direitinho, viu? Porque eu pedi ela para botar no papel para decorar, mas aí eu me esqueci de pedir ela hoje para mim. Da outra vez eu já disse bem direitinho, porque ela me disse: olha, tu não esqueça que foi nessa data, foi nesse mês, foi em tal ano. Ela sabe bem direitinho, porque quando eu conheci os nomes, irmã mestra, com pouco tempo, ela tinha um menino dela, que eu passei, talvez se vocês souberem a história do processo dela, que ela separou, e eu que o pai me usou para ela não entrar em depressão, porque ela ia ter depressão. Teve um dia, meus irmãos, que eu chutei, sabe? O barraco lá, quase que eu dava nela. Eu cheguei lá, tinha o filhinho dela, o mais velho, e ela estava com o caçula, com o pequenininho do meio, que é o João Pedro. E aí só deu tempo de terminar o resguardo, o marido dela saiu de casa, meus irmãos. Você imagina que a batalha dela não foi fácil. Ela amava muito ele trocou ela por outro, né? Aí a irmã Mestre, ela sabe bem direitinho as datas, mas eu não vou pedir a ela para escrever, eu vou trazer para mim ficar aqui guardado. Aí eu não lembro, mas eu sei que vai fazer 7 anos. Deixa eu te perguntar. Aí, irmã, Sim, como foi a sua entrada para o Telegram? tá bom. Do Telegram vai fazer 2 anos, né? Fez 2 anos, né? Sinceramente, eu não lembro. Vai fazer 2 anos no Telegram. 4 anos com a irmã Vânia e aqui 2 anos. Eu creio que é 1 ano e pouco. 2 anos. Não, 4 anos ela ficou sem estar presente, só acompanhando online.
Aí Só ela na já live. tem 3 anos no canal com a gente e 2 aqui no Telegram. Olha, pronto. Agora faça a conta aí que dá certo. Foi 4 anos, meus irmãos, só pelo YouTube. Mas foi bênção. Ale- Aleluia! Eu, Aleluia. o Pai botou a Louvado irmã seja. Vânia na minha vida na hora que eu mais precisava, porque eu pensei, meus irmãos, não é fácil. Eu pensei de voltar para o templo, porque não tinha. Eu ouvi os vídeos do irmão Romilson, mas não tinha aquela coisa assim, que você todo dia você vê uma nova palavra, alguém trazendo uma mensagem, alguém ali ajudando você a vencer, até você amadurecer nessa parte. Hoje, se nenhum tiver mais não a rede, jamais eu vou olhar mais para trás, nem para um lado nem para outro, porque hoje nós sabemos em quem nós estamos sustentados. É por Iau e Yahshua Mashiach. Não é pelo YouTube, não é pela internet. Aqui nós estamos, enquanto nós puder estar juntos, nós estamos juntos. Mas se chegar um dia que não vai ter, nenhum de nós vai olhar para um lado nem para outro. Vamos continuar firme. Porque quem nos sustenta é Iau e Yahshua Mashiach, né? Aleluia. Pode perguntar, irmã Geis. As horas passam rápido. Passar rápido mesmo. Quando tu falou das irmãs, né? Que elas viraram a cara para você. Olha, aconteceu a mesma coisa comigo, assim. Não todas, que muitas até hoje me abraçam, cumprimentam, perguntam como que estou. Aí quando eu falo que eu sou uma Yaldin, aí já começa a desconversar, aí dá pressa para ir embora. E eu tenho que ir ali, eu esqueci que eu tenho que fazer isso. Então, para eu não entrar no assunto com elas, aí esse já é o virar de rosto, quer dizer, eu não quero ouvir o que ela tem para me dizer. Aí o irmão entrou no meu privado e ele falou, né, que a gente tinha o grupo, né, da igreja. Ah, então quer dizer, irmã, que só vocês então vão ser salvos. Então vocês querem dizer que todos nós, todo esse mundo todo que fala o nome do nosso Salvador, Jesus lá, né? E todo mundo vai para o inferno. Aí eu tinha que explicar, né, com aquela brandura, com aquela doçura. Aí logo me tiraram do WhatsApp do grupo, né? Me descartaram do grupo. Aí uns passam por mim e não cumprimentam, não. Cumprimenta de longe, assim. Aí quando vê que eu estou vendo na mesma calçada, atravessa a rua. Quer dizer, aqueles que nos amavam tanto, né? Que queria a gente sempre por perto, elogiavam o nosso trabalho e tudo, aquele fulgor. Já é aquela coisa de longe, dá só aquele adeuzinho. Ou então, quando realmente não tem como fugir, né, irmã Sandra? Quando não tem como eles fugir da nossa presença assim, tudo bem, como está você? Aí, quando eu quero entrar naquele assunto, aquele momento assim, sempre dá uma pressa, ou então chega outra e tira. Uhum. Sempre chega alguém e tira a pessoa da nossa presença, né? Para a gente não falar para ela. E assim como você está contando das irmãs, né? Realmente aconteceu comigo. Mas aí, irmã, assim, de todas essas, assim, tem alguma entre essas irmãs que já esboçou assim uma vontade de conhecer, assim, estar perto de você, assim, quer saber um pouco? Porque dos meus que eu já anunciei, preguei, até pela minha irmã mesmo, né, irmã de sangue, não esboça, não pergunta nada, brigou muito comigo pelo telefone, agora acalmou, a situação acalmou, nem pergunta mais, não critica, eu continuo mandando assim os bons dias no nome de Alcha, e não fala mais nada. Eu acho incrível a frieza que está, né, irmãos? A frieza que está no meio dos que estão lá em Laodiceia. Eles não se incomodam, eles não falam nada, não falam assim, nem contra nem a favor. Deixa passar. Não. A irmã Sandra já está vivendo isso também, né, irmã Sandra? Eu estou vivendo esse mesmo, irmã Geice. Nenhum chegou assim, querer perguntar nem nada, nada. Aí, assim que eu vejo mais a irmã Rosa, que essa mulher que eu sempre era pegada, que ela trabalha no postinho. E quando eu vou para esse postinho, ela está lá. Aí ela diz assim, eu sinto uma falta tão grande de suas orações. Aí eu fui e disse para ela, não deixo de orar. Eu ainda oro. Eu sou a mesma, só não sou mais nos nomes que vocês praticam, porque hoje eu conheço a verdade. Aí ela foi, sério, aí ela mudou a conversa, ó, e foi-se embora, foi fazer a faxininha lá dentro, não quis mais saber mais da conversa, não. E assim é todas. Elas querem que conversem comigo, se precisar, às vezes elas mandam pedir alguma coisa a mim, como eu tenho coisas que planta aqui, romã, essas coisas, mas não querem não, viu? Falar nesse assunto, não.
Aí os filhos da irmã que se tita pastora, tem um que namora com a minha sobrinha. Eu já falei muito do nome para ele, mas aí ele fica na dele. Ele não fala nada. Aí o outro que eu queria muito bem, que eu cheirava ele todo dia na testa. Então, um dia desse ele veio aqui procurar meu outro menino, o caçula. Aí ele viu os nomes lá na sala, que o nome é bem grande, o quadro que eu ganhei da irmã Juliana, tá mesmo na minha sala, mesmo na porta. Aí ele ficou olhando, mas não perguntam nada, meus irmãos. Todos que entram na minha casa, vê, mas não tem desejo de pesquisar. A gente tira pelos da gente mesmo, né? Que os da gente, eles tentam fugir de todas as maneiras. Eles até ouçam, mas eles não querem buscar a se aprofundar na verdade. Eles preferem estar do jeito que está. Assim, os nossos irmãos não querem. Eles desviam o caminho. As minhas irmãs, tudinho da minha família, eu posso visitar minha mãe, mas aí uma disse, oi, Sandra! Mas, olha, uma vai para sua casa, outra vai para outra. Quando eu cuido, estou só eu e a mamãe. A minha mãe é de 77 anos. Aí fica só eu e a mamãe. E foge uma para um lado, outra para outro. Mora perto, mas vão tudo cada um para suas casas. E se eu for lá, elas tentam não tocar no assunto para não falar o nome alto. Mas aí eu falo. Eu falo mesmo. Ô, que abençoe minha irmã, como é que a minha irmã está? Que Vai dar certo comigo, irmã Sandra. A conversa está certo mais eu. Irmã Sandra, eu vou aqui, o que eu achei muito importante aqui da irmã Sandra é quando ela fala dos filhos e da vida dela. Essa vida dela que ela tem com o marido dela aí, né? Nesse tempo que ela fala aí. É muita. Irmã Sandra, você é uma vitoriosa. Você é uma escolhida do meu pai. Antes de você nascer, você já era uma escolhida. Quando a gente passa por esse sofrimento, essas coisas, essas batalhas, mas você vence. Você venceu, irmã Sandra. Você venceu até a depressão que você passou. Aleluia. Olha, eu prestei atenção, irmã Sandra. A sua vida é uma vida de guerreira, entendeu? De guerreira, irmã Sandra. É sim. Aleluia. Meus irmãos, a minha depressão era mais para chorar. Hoje eu choro de alegria nas minhas orações, choro de felicidade. Claro que a gente tem hora que a gente chora, que a gente passa dificuldade, mas é bênção. Que abençoe em nome de Deus. Aleluia. Mas tudo que eu passei foi uma estrutura para onde eu estou hoje, né? Se eu não tivesse passado, talvez não estava aqui junto com vocês, porque cada um vai trabalhar diferente. Ele trabalhou na minha vida desse jeito, na vida do irmão Breno, e todos nós, nossos irmãos, nós passamos diversidade, passamos por dificuldade para que pudéssemos chegar aonde nós estamos hoje, na presença de Al e Alcha. Nós fomos escritos no livro da vida, mesmo antes de nós nascer, meus irmãos. Ele sabia todo o processo nós, para que nós hoje fôssemos firmes na presença dele. E a alegria melhor da minha vida, eu digo para vocês, mesmo quando mesmo era católica e tudo, eu pedia um coração apto a perdoar. Isso é todos os dias na minha vida. Eu peço, Pai, me dá um coração apto a perdoar, um coração contrito, um coração que não guarde nada, que vá aquilo que não é para aguardar saia, que voe. Eu quero ter sempre a alegria, aquela humildade de ajudar o meu próximo. Como eu já fui ajudada muitas vezes, eu quero sempre isso na minha vida. E assim o Pai tem me concedido essa alegria que não é de mim, mas é do Ascadosh. Aleluia. Shalom de alta, minha irmã Sandra. Aleluia. Irmã Sueli, só um minuto que eu acho que a irmã Edna queria falar alguma coisa. Aí a irmã fala. Irmã Edna. Shalom de alta para todos. Quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta assim, para mais que essa pergunta também vá para cada irmão nosso que está aqui na live, né? Eu vou falar assim, porque já isso acontece comigo. Desde que eu já chorei muito na minha vida por coisas que, sabe, tristeza, angústia,
desgosto, por abandono, por várias coisas ruins. Eu já chorei muito, né? E desde que eu conheci o nome, Yausha, eu não choro mais por essas coisas. Às vezes eu choro quando eu estou na live, quando eu estou nas minhas orações, mas eu choro também por algum irmão que eu vejo que está passando por algumas situações, ou então até de tristeza, às vezes acontece pela minha família, por não aceitar, por nos tratar assim, com indiferença, achando que nós somos errados, essas coisas, né? Mas, assim, a minha vida, a partir do momento em que eu conheci o nome verdadeiro, eu não tive mais esses choros de alegria, aliás, choros de tristeza, de abandono, porque sofri por causa do meu ex-marido, sofri porque aconteceu isso com o filho meu, sofri porque alguém me maltratou, porque alguém me virou as costas. Não, nada desses choros eu não tive. Foram choros que eu percebo que são diferentes, entendeu? Mas o choro de alegria, eu choro aqui na live com as irmãs, por alguma bênção, ou por alguma, como é que chama, choro por algum pedido das irmãs aqui. Então, me junto aqui e choro. Mas eu gostaria de saber se com os irmãos, né? A irmã Sandra, com todos os irmãos, se é dessa forma também, que desde que aqui... dessa forma mesmo, irmã amada. Hoje nós choramos com a dor do nosso irmão, nós choramos com a alegria do nosso irmão. Hoje nós não choramos pelas diversidades que dentro do nosso lar, nós choramos porque os nossos filhos ainda não chegaram, pelo conhecimento da palavra, eles não louvam o Iau dos exércitos ainda. Às vezes nós choramos por causa disso, mas sabendo, confiando que o nosso Papai Iau está no controle, né? Mas é assim mesmo, irmã. Nós choramos com a alegria daqueles que estão felizes numa causa que foi ali concedida, de uma cura, de uma cirurgia, ou de outra situação, tem várias situações que nós se alegramos junto com o corpo do Mashiach. E também nós passamos dor quando nossos irmãos estão com dor. Nós hoje somos um corpo. E quando o corpo é unido, todos sofrem junto. E todo busca ali que aquela pessoa seja confortada, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas sejam fortalecidas no ruach, como nós também sabemos que nós somos o corpo, nós estamos orando um pelos outros, e nós alegremos com a alegria dos nossos irmãos, e também passamos luta com as lutas dos nossos irmãos, porque família é essa, que quando sofre com a dor do irmão, e também se alegra com a alegria do nosso irmão, né? Ou com a família do nosso irmão, por exemplo, a cirurgia da irmã Aninha, nós estamos felizes, porque o pai deu vitória a ela. Agora estamos orando o quê? Pela recuperação dela, pela vida da Beatriz, da netinha do nosso irmão. Aí tem os outros nossos irmãos que ainda estão se restaurando, tem irmão para cura, tem irmãos que estão passando na área financeira, na área conjugal. Nós somos família que estamos aqui unidos para orar. Saber que nós ainda somos imperfeitos, meus irmãos. Que muitas vezes a gente fala uma coisa que às vezes entristece alguém, mas saber que nós tem que ter um coração lá para perdoar, não guardar nada no coração, guarda aquilo que edifica. Às vezes os nossos irmãos falam uma coisa, mas não vão dar ouvido o que o irmão fala. Receba o que é bom, aquilo que não é. Olha, meus irmãos, às vezes a gente recebe uma coisa, eu já vi muita causa aqui, até aqui no Telegram, que tem causa que meus irmãos ouvem e não compreende como a maneira para compreender, e não sabe colocar o joelho no chão e dizer, Pai, nos perdoa tanto a mim como o meu irmão na maneira que ele falou. Ele não sabe o que ele falou. Tem benevolência dele. Porque é assim que o corpo do Mashiach é. Se eu achei alguma coisa que um irmão falou que não foi convém, que não convém, assim, que entristece a gente, mas de repente você vai para o joelho no chão.
Porque o joelho, ele faz aquilo ali sair. O inimigo quer plantar o quê? Tirar você, tirar do meio dos irmãos. Por isso que hoje tem que ter uma vigilância muito no que vai falar. Porque às vezes os irmãos se entristecem e não querem ficar mais juntos porque se entristeceu com alguma coisa que o irmão falou. Sabendo que nós estamos sendo o quê? Estamos tentando cada dia ser a semelhança de Deus, mas nós temos o quê? A nossa carne, que muitas vezes vem sem a gente perceber que sai alguma coisa na nossa boca que entristece alguém, e às vezes não é o que nós queria dizer, e às vezes sai. Agora eu faço como o Chaô, o mal que eu não queria fazer, eu faço. O bem que era para fazer, às vezes eu não faço. Assim somos nós, meus irmãos. Vamos sempre ter essa humildade de quê? De perdoar um ao outro, mas não desligar. Ah, porque o irmão falou assim, eu vou desligar. Eu não vou estar mais aqui no Telegram, não vou estar mais no canal da irmã Vânia, não vou estar no canal que lá o irmão Romilson está. Não. Nós somos uma família, e uma família tem altos e baixos. Porque nós somos e Aldinho, vão ser totalmente perfeitos? Não. A perfeição está naquele grande dia, quando nós formos totalmente... Aqui nós estamos trabalhando para ser reis, mas o rei, para trabalhar ser rei, não é fácil, não. Tem um processo. E tem que nós suportar esse processo. Aleluia! 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 Louvado seja, irmã Soria, louvado seja. Aleluia! Pode falar, minha irmã, a gente vai estar... Estou ouvindo. A gente vai estar a última pergunta, que estamos passando muito do horário. Aí a irmã faz a pergunta e depois a irmã Sandra responde e já faz a oração, minha irmã, por gentileza. Sim, meu irmão, pode deixar. Ô, irmã Sandra, eu vi que você é muito forte, mulher, hein? Muito forte mesmo. Eu tenho 5 filhos, né? 4 homens. Eu sofro muito com eles com negócio de bebida, né? Essas coisas assim, vício, né? Mas não os vícios que algum dos seus passou, né? Que é pior. Riscando a vida, né? Antigamente eu tinha muita insegurança, eu não sabia me comportar diante do pai, assim, né? Com toda a segurança como você tem. Por exemplo, assim, quando os meus filhos saíam, eu ficava angustiada, triste, né? Assim, pensando coisas que eu não devia pensar. Agora não, agora eu já entreguei eles ao pai e falei, você me deu eles, pai? Eu te devolvi de volta, agora você cuida deles para mim, porque eu não posso, né? Eu vi que a irmã também faz assim, isso é muito bom, irmã. Louvado seja Deus na sua vida cada dia mais. Isso é uma bênção. Nossa vida! Aleluia! Aleluia, louvado seja a irmã Sandra. Pode fazer uma breve oração para a gente estar... Assim seja. Aleluia. Só um minuto, minha irmã. Quem foi edificado pelo testemunho da irmã, pode abrir o microfone e glorificar a alma, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Agradecida ao Todo-Poderoso dos Exércitos. Demais. Aleluia. Nossa vida. Irmão Breno, eu só queria ter perguntado. A sua vida, irmã. Louvado seja Deus. Eu só queria ter perguntado para a irmã Sandra se a mãe dela aceita. Não? Não, ninguém, mestre, ninguém. A minha mãe, eu vou falar do Iau, ela vai dizer, não sei chamar esse nome, ela fala, depois ela vai para os Zeus de novo. Aqui a única que não fala Zeus na minha frente é a minha irmã que foi emergida. Ela não fala, ela fala Criador, ela fala Iau. Ela, na intimidade dela, ela fala Iau. E também a minha outra irmã, também ela não fala, que ela sabe que eu... Aí tem uma irmã minha que ela não tem leitura nenhuma, aí ela manda... Aí agora, quando ela mais minha mãe, ela se pareou muito, elas discutem muito, eu oro muito pelas duas. A minha irmã está até com ansiedade por causa dessa situação, mas a minha mãe também está de idade, aí fica bem complicado. Aí ela vai me... Né, vai com... Aí eu disse, não, com esse número eu não vou para canto nenhum, tá repreendido. É Iauxa, Salete. Salete é Iauxa. Ela disse, meu irmão, não consigo. Vai conseguir, porque Iau vai trabalhar na tua vida. Aí esses dias ela estava bem
bem irritada com a minha mãe, passou a situação. Aí eu fui e disse a ela, Salete, eu mando o áudio para tu. Grita, iau, 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 me socorre. E ela vai guardar você, e você ali vai ficar leve, porque ela está tomando remédio para a ansiedade. Eu fico preocupada que da ansiedade vai outras situações, né? Mas aí é um processo, meus irmãos. Mas a minha família todinha, ninguém, só a minha irmã e esse que saiu agora, ele também não fala mais os nomes. Ele ora em au e au, mas ainda não foi colocado o desejo dentro dele. Ele até ouviu na hora que eu estava falando que o desejo que eu queria que meus filhos louvassem, engrandecessem o Criador. Ele ali fica neutro, ele não fala nada. Mas eu sei que o pai está no controle, né? Mas da minha mãe não ainda. Eu fico assim, se o pai levar hoje, eu não sei como é que vai ser, mas não é por força nem por violência, mas eu tento. Sempre que eu vou lá, eu falo, mãe, o nome é Iau, o nome é Iaus. Mas quem está no templo religioso, ela tem um carrinho lá dela, que ela comprou, aí o meu cunhado, como é lá do templo do véu, ela tá lá, eles levam. Ela está salva, irmã. Ela está salva, porque ela tá salva, porque ela recebeu a salvação através do nome pagão, mas ela não está servindo o inimigo, ela está servindo o Criador. Então, isso. se ela morrer hoje, ela morre salva, ela não vai reinar com Macia, mas ela está salva, né? É igual a jovem que faleceu, antes de ela faleceu, a Maria Raimunda, que ela é prima legítima do meu esposo. Ela faleceu com 55 anos, meus irmãos. Ela tomou todas. Imagina, toda aquela água suja, ela tomou toda, não faltou uma. No tempo que eu trabalhava com a senhorinha, ela já ouviu falar desse nome. Que eu falei para ela que eu servia Iau, Iauxa, que eu não tenho mais nome, mas é muito católico. Meus irmãos, ontem eu fui para o enterro. Meus irmãos, não deu, assim, sabe como é que é assim? O inimigo não deu brecha, nem para eu chegar perto de alguém para falar. Era todo mundo só naquele, sabe, derbulhando. Que você fica assim, como é que você chega para falar? Mesmo ali, estando naquela sensibilidade, mas os nomes, meus irmãos, a idolatria está muito grande. Aí pela primeira vez na minha vida que eu cheguei em casa, pai, pela primeira vez que eu fui para um velório, não consegui falar do teu nome. Porque eu fui para um velório da minha família e eu consegui. Evangelizei uma criança, um adolescente, senhora do tempo, estava lá no tempo religioso, dei um cartãozinho a ela, falei do amor de Iau, falei que aquilo que lá fora, que se titulava o pastor que estava orando pelo meu tio ali, não era certo. E ela ficou ouvindo atentamente. E ela disse que eu chegasse em casa e ia pesquisar. Mas ontem eu fiquei assim, meu pai eterno, não teve. Quando eu pensava que um ia parar, outro já estava ali, entendeu? Aí eu fui, os pais, me tira daqui. Eu não fui nem para o enterro, eu vim embora. Eu pedi meu pai para vir embora. Aí o meu esposo foi também, ainda bem que ele veio e não quis ir para o enterro. Porque não tinha como. Eu fiquei ainda, estou assim ainda, me atenta, porque eu não consegui. E aí é assim, irmã Messia, minha mãezinha tem 77 anos, já é cega, já anda com uma bengalazinha pelas paredes. Ela sai se alguém levar, porque dela ela não pode sair só, porque ela não consegue andar só. É com duas pessoas, de um lado e do outro. Dentro de casa não, porque já aprende, né, a rota, a gente sabe tudo, viu? Eu fico admirada que ela anda dentro de casa todinha, e ela não tem mais visão. Mas deixa eu orar, né, que já passou muito do horário. Aleluia. Eu sei que vai faltar oportunidade. Oiá, 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 oiauxa, oiá, oiauxa. Gratidão, Pai. Gratidão, Pai. Por tudo, em tudo na minha vida, tudo que passou foi para que eu pudesse estar aqui, junto com meus irmãos amados. Gratidão pela minha família Filadélfia. Gratidão pela minha família de sangue, Pai. Gratidão por cada um que perguntou suas perguntas, Pai. E tu me concedeu responder conforme a tua vontade e teu querer, Pai.
Gratidão também pelos testemunhos que eu já ouvi dos meus irmãos, que também foi edificada pelo testemunho da irmã Messa, pelo testemunho da Maria Pacheco, e tantos irmãos que eu já ouvi, do irmão Gilcemar, da irmã Vânia, e tantos testemunhos que hoje não estão junto com nós, mas eu ouvi através do YouTube. Eu só tenho a agradecer por cada testemunho, porque também fui edificada. Fui até, meu Pai, ali acrescentada a edificação do teu rosto na minha vida, Pai. Gratidão por tudo em tudo. Abençoa, Pai. Cada um que está aqui no Telegram, guarda meus irmãos, o irmão Breno, Pai, que tu concedeu a ele esse momento de testemunho, Pai. Ser com o teu servo, fortalecendo, renovando a cada dia, principalmente sua área conjugal, Pai. Tu sabe o que ele tem passado, mas tem dado a ele a sabedoria, tem dado a ele, Pai, essa unção, Pai, para com a sua esposa, cada dia ver a diferença na vida dele, através do teu Ruach Kadosh, brinda o casamento dele, abençoa seus familiares, seus parentescos, que ele também tem evangelizado, Pai. Guarda o teu filho em todas as áreas que ele necessita, no trabalho, aonde ele colocar, meu Pai, a ponta do pé dele, seja, aonde ele entrar, seja abençoado por ti. E assim eu peço também por todo o corpo do Mashiach, Pai. Seja abençoado nossos irmãos Yaldim, Pai, também coloca a vida da irmã Vânia, Pai. Foi a porta aberta que tu abriu. Naquela época, assim que tu me concedeu conhecer o teu verdadeiro nome, que tu me chamou, me resgatou. Foi através do canal dela, Pai, que tu me deu o fortalecimento, as palavras de cada um, Pai, que trazia a mensagem, trazia os louvor, trazia a palavra, a oração, e eu fui me edificando mais e mais. Tu veio me capacitando também para fazer, no tempo certo, Pai, tu me capacitou para estar junto ali, junto com a tua serva, naquele canal do YouTube. E hoje, Pai, 2 portas abertas para mim, Telegram, a irmã Vânia. Eu só tenho a agradecer, por teu grande amor para com a minha vida, pela minha família, Filadélfia, que o Pai me deu, e que cada dia nós possa continuar firme, unido. As batalhas vai vir, meus irmãos, a dificuldade vai vir, mas que nós possa continuar unido no Ruach Kadosh. Que ninguém venha olhar para as imperfeições nossas, porque nós ainda não estamos totalmente perfeitos, meus irmãos, mas estamos buscando em Yahshua Mashiach. Gratidão, Pai, pela minha família Filadélfia. Gratidão pela minha família de sangue, Pai. Gratidão pela essa oportunidade que tu me concedeu de testemunhar um pouco da minha história, da minha vida, do meu procedimento até aqui, Pai. Sei que ainda tem muitas, Pai. Mas tudo é o tempo teu. Deus revelando de pouco a pouco tudo que já sucedeu na minha vida, nos meus familiares, nos meus parentescos. Assim não é diferente na vida dos meus irmãos. Pai, guarda e protege cada um, Pai, debaixo do teu Ruach Kadosh. Assim seja, assim é. E assim sucederá em nome de Yahshua Mashiach, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia. Shalom. Gratidão, irmão Breno. Gratidão. Shalom de Yahshua, meu irmão. Pode glorificar Yahweh, meus irmãos, se quiser novamente. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Yahweh, aleluia, irmã Sandra. Vamos dessa força. Em nome de Yahshua Mashiach. Muita força, saúde espiritual. Yahshua Mashiach vive.